tema da nossa mensagem essa noite tem relação com em sintonia com Deus. Eu quero começar lendo para vocês um versículo muito conhecido pela igreja. Está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tiago 1,17, Tiago declara o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Nós somos envolvidos por esse mundo, de um modo que estamos sempre preocupados com o nosso trabalho, o quanto estamos empregados, o quanto estamos realizados ou felizes, o quanto estamos ganhando dinheiro ou o quanto não estamos ganhando dinheiro, o quanto estamos perdendo, se temos de fato as nossas necessidades supridas, quanto aos nossos filhos, quanto aos meus filhos, se estão caminhando com Cristo, o porquê não está mais na igreja, se estão bem na escola ou na faculdade. Depois que cresceu, nos preocupamos com os relacionamentos que eles desenvolvem, com a carreira profissional, se ele está feliz no casamento, se as ideologias desse mundo penetraram no coração dele. Eu tenho um bom carro, né? Mas eu gostaria de ter um carro melhor. Eu não tenho carro, mas eu gostaria de ter um carro. Estou pensando numa nova casa, ou na ampliação da que hoje eu tenho. Ou, talvez até pensando em comprar uma casa, talvez eu não tenha. As dívidas têm me corroído, têm tirado meu sono, têm tirado a minha paz. Eu não vislumbro mais, talvez nem a possibilidade de pagar essas dívidas. Eu acho que eu vou dar o calote. Meu casamento não está bem. Minha esposa ou meu marido, ele já não me enxerga. Eu vivo uma infelicidade enorme dentro do meu casamento. Ou eu estou sozinho, ou sozinha, há tanto tempo, e eu não consigo encontrar alguém para que possa ser o meu companheiro, possa casar comigo ou manter um relacionamento comigo. A minha empresa tem me tirado a paz, tem me sugado. 12, 14, 16 horas, às vezes, num dia de trabalho, que me tira todo o tempo para aquilo que talvez eu pudesse fazer para mim mesmo. Meu coração e minha alma estão destruídos. Perdi alguém muito importante em minha vida. Perdi a mãe, perdi um filho, perdi um irmão, perdi um parente, perdi um amigo. Então, internamente, meu coração e minha alma estão sangrando. As lembranças e a saudade trazem dor ao meu coração. Tantas coisas passam pela minha mente. Dúvidas, medos, incertezas, insegurança, revolta, indignação, raiva, frustração. Não há harmonia na minha casa. Se tem um lugar que eu odeio estar é na minha casa, porque não há paz naquele lugar. Estou grávida. Agora preciso focar no meu filho, na minha filha, e preparar a chegada dele. E sem falar, e as emoções, como é que elas estão?
arrebentadas, em frangalhos. Frustrações que talvez carregamos já há muito tempo na nossa vida. Não vamos nada bem. E Deus, então? Como é que fica Deus em meio a tudo isso? No meio dessa confusão, que talvez seja a nossa vida. Infelizmente, não tenho tempo. As prioridades da minha vida são tantas, que não é possível fazer nada. Não há tempo para orar, não há tempo para ler a Bíblia, não há tempo de estudar a Bíblia, que é diferente de ler a Bíblia. Não é possível ajudar alguém, nem que seja em oração, eu não consigo ajudar alguém. Eu não consigo fazer uma visita para uma pessoa que eu sei que precise. Eu não consigo dar uma palavra para alguém. Sou infiel com Deus. Peco conscientemente. Conscientemente. Eu minto, eu engano, eu difamo, eu calunio, eu não perdoo, eu não tolero, eu não me dou, roubo a Deus nos dízimos, nas ofertas, não sou capaz de me sacrificar por ninguém. Aquela milha que Jesus fala para nós, anda mais uma milha com aquele irmão, não serve para nós como referência, porque eu não andei nem a primeira. Talvez nem meia milha eu andei com aquela pessoa. Como que eu vou andar mais uma milha com ele? Para dizer bem a verdade, não vai nada bem. Domingo após domingo, escuto as mensagens e a palavra de Deus que é lida. Eu sou até impactado. A palavra toca meu coração. Mas ao sair daqui, eu cauterizo a minha consciência. Eu cauterizo a minha consciência e sigo pelo mesmo caminho por onde eu cheguei. Tenho as minhas justificativas. E muitas delas são legítimas. Não que não sejam verdade, mas elas são legítimas para justificar tudo aquilo que eu não sou, tudo aquilo que eu não faço, tudo aquilo que eu omito, tudo aquilo que eu negligencio. Mas tem um detalhe importante. Quando a palavra é lida, talvez em alguns momentos eu me sinto confrontado. Mas ao invés de eu me arrepender, eu me ofendo e saio daqui revoltado. Mas eu consigo viver bem com os meus pecados, que se digam de passagem, são até de estimação. Eu cultivo esses pecados já ao longo da minha vida. Convivo bem porque acredito nas mentiras que conto sobre a minha própria vida. Sobre a minha própria vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós vamos para os evangelhos, todas as pessoas que tiveram as suas vidas, que encontraram Jesus e tiveram as suas vidas modificadas, foram transformações genuínas. É claro que tiveram aqueles que encontraram Jesus e lhe deram as costas, como hoje ainda é feito. Nós temos claramente a história dos 10 leprosos que são curados. Jesus cura 10 leprosos de uma vez só. Só um volta. Os outros 9 foram para o inferno curadinhos. E é inconcebível nós nos encontrarmos com Jesus, porque um encontro real com Jesus, nós não saímos desse encontro da mesma maneira como nós chegamos. A nossa vida, ela não pode continuar da maneira como ela estava. E eu procurei a palavra que pudesse definir tudo isso aqui que eu li agora.
sobre o que nós estamos fazendo com as nossas vidas. E eu ouvi ela ontem. Chama-se distração. Distrações. Há 30, 35, 40 anos atrás, nós não tínhamos tantas distrações como nós temos hoje. As pessoas ficavam entediadas. Elas tinham tempo para poder ficarem entediadas. Só existia televisão. E olha lá, com 4, 5 canais. Se você quisesse assistir alguma programação, você tinha que agendar. Vai passar aquele filme tal dia e tal hora. Agora você assiste a hora que você quer, o dia que você quer. Você tem internet 24 horas. Você tem rede social 24 horas. E você se ocupa com um monte de coisas na sua vida, em que aquilo que realmente importa e aquilo que é uma prioridade passa a ser um problema para você. E quando eu volto lá no versículo, eu olho lá assim, porque Jesus amou o mundo de tal maneira. Quando ele amou o mundo, ele amou você. E havia da parte de Deus, uma preocupação sim, comigo e com você. Tal ponto que ele pega o Filho Santo dele, manda para essa terra, se humilhar e morrer por nós. Olha a dimensão desse amor. É com esse Deus que eu e você nos relacionamos todos os dias. E qual que é o nível dessa relação com Deus? Qual que é a intensidade disso? Qual que é o impacto disso na minha vida e na sua vida? Olha o que fala em 2 Pedro 1:3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões deste mundo. Ser fiel é ser constante. Vou repetir. Ser fiel é ser constante. Ele permanece fiel. A sua fidelidade não pode ser medida. A fidelidade de Deus não pode ser medida. Não há como nós mensurarmos. Podemos definir o tamanho da fidelidade de Deus para conosco. A Bíblia fala que a fidelidade dele é infindável. E por esse motivo, nós temos que dar louvor e adoração a ele todo o tempo da nossa vida. Não só aqui. Ser fiel é ser constante, perseverante e não mudar, sejam quais forem as circunstâncias. Quais são as circunstâncias da sua vida que te levam à infidelidade? Em qualquer aspecto com Deus. O que é que faz com que você seja infiel? Eu estava aqui pensando um pouco sobre o jardim de Deus. Pensando lá no Éden. Deus cria tudo, é o que a palavra fala. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas. E ele planta lá o homem, coloca o homem lá no meio do jardim. E fala o seguinte, fala, olha, tudo isso aqui você pode.
toda árvore do jardim você pode comer. Agora, dessa aqui, não. O que o homem fez? Ele foi mexer naquilo que era de Deus. E olha para a tua vida e pense nas coisas que você tem, na pessoa que você é, na família que você possui, nos seus filhos, na sua esposa, no seu marido, na mãe, no pai, nos irmãos, tudo que você tem na tua vida. Sabe de quem que é? De Deus. Quando nós vemos Jó sendo tocado e tirado as suas coisas, porque Jó era o homem mais rico daquele tempo, ele diz o seguinte, fala assim, olha, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó entendeu que ele não perdeu nada. Então, quando eu, teoricamente, ou entre aspas, perco alguma coisa, eu não perdi nada, porque não é meu, é de Deus. A minha casa é de Deus. A minha esposa é de Deus. Os meus filhos são de Deus. O meu trabalho é de Deus, o meu carro é de Deus, a minha casa, meu dinheiro, minhas coisas, tudo é de Deus. Ou você tem dúvida disso? Meu querido, minha querida, você não é capaz de mudar um segundo no curso da sua vida. Eu contei para vocês aqui no início da cura que eu recebi. Por isso eu não tenho medo de morrer. Porque se Deus disser que eu vou morrer hoje, hoje eu morro. Porque aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Está falando que a fidelidade dEle é infindável. Mas sabe o que de verdade nós somos? Nós somos arrogantes, presunçosos, nós achamos que temos o controle das coisas nas mãos. Nós achamos de verdade que nós podemos mudar as coisas. Para não dizer que em muitas situações nós achamos que somos melhores do que Deus, só não temos coragem de falar para Ele. Mas nós sentimos, porque nós julgamos os atos de Deus. As nossas atitudes revelam isso. O que eu e você fazemos ao longo de uma semana revela o quanto nós confiamos ou não confiamos em Deus. Em Tiago, que eu li logo no início também, diz que Deus é totalmente bom e consistentemente bom. A bondade de Deus se refere ao caráter dele e ao comportamento dele. E tudo isso flui do ser de Deus. Isso vem de Deus. Todo bem e todo dom perfeito procedem de Deus. No capítulo 1 de Jó, como eu falei, ele declarou que perdeu tudo. Mas ele declara que tudo que ele tinha era de Deus. Deuteronômio 10:14 diz o seguinte: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. No Salmo 104:24, ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Jó 41:11, quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Levítico 27:30, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Ageu 2:8, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Nesta era, dessa vida acelerada que nós estamos vivendo, gente, estamos com empregos sobrecarregados,
relacionamentos complicados, tendências sociais malignas e que de verdade nos atraem e que muitas vezes nós nos entregamos a elas, a essas tendências malignas. Isso cada vez tem nos ocupado, cada vez mais nós temos ficado mais ocupados. O nosso coração ele é facilmente perturbado por pessoas, acontecimentos e coisas do mundo exterior, coisas que estão de fora de nós. E esses acontecimentos, eles nos impedem de manter um relacionamento normal com Deus. Isso leva a nos distanciarmos cada vez mais de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em João 4:23. O Senhor Jesus disse o seguinte: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Outra coisa que Jesus disse, para que nós tivéssemos fé em Deus, ele diz mais, ele diz que creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus fala mais. Lá em Hebreus está escrito o seguinte: porque sem fé é impossível que alguém agrade a Deus, porque é necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aos que o buscam. Jesus, Ele nos chama de amigos, embora Ele seja nosso Senhor. Eu acredito que Jesus aqui entre nós, humanamente falando aqui, fisicamente entre nós, eu acredito que Ele nos abraçaria, que Ele riria conosco, que Ele contaria piadas. Mas eu acredito que em tudo aquilo que Ele fizesse aqui, seria para glorificar o nome de Deus. Eu acredito que Ele faria a maioria das coisas que nós fazemos, mas muitas das quais nós fazemos seriam abominadas por Ele, seriam repreendidas por Ele. Ele morre naquela cruz para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele, vida com Ele. Mas quais têm sido as suas prioridades? O que você está buscando? Qual que é o propósito da sua vida, da sua existência, da sua história? E se amanhã você não estiver aqui mais? Você parou para pensar nisso? E se amanhã a sua história se findar aqui? Tudo que você está correndo atrás, sabe a sua agenda da semana? Não vai ser cumprida. Suas dívidas, alguém vai ter que pagar, não vai ser você mais. Agora você não precisa se preocupar, que alguém vai cuidar de tudo. Alguém vai cuidar do seu corpo, alguém vai cuidar da sua família, alguém vai receber suas coisas. Sabe aquelas que você quase morre por elas? Talvez nem vão dar valor para elas, vão jogar no lixo. E aí? Como é que vai ser isso, então, diante de Deus? Já que esse Deus é um Deus capaz de ir até uma cruz para morrer por mim e por você. Como é que vai ser isso? Como é que será a minha apresentação diante de Deus? Colocando a minha vida, a minha história. As pessoas que foram colocadas na minha vida por Ele, o que eu fiz com essas pessoas. A obra dele, o reino dele. Se você não sabe, eu vou te contar uma coisa que chegou para mim. Está existindo nesse momento, no Brasil, um mover missionário, de norte a sul do Brasil. Nós vimos aqui, saiu uma daqui, semana passada, a Gabriela. Foi chamada, 23 anos, foi embora para missões. E olha que para onde ela vai, é o bicho pegando.
Porque ela foi para Curitiba, lá não está a Marta e o Paulo, e eles preparam missionários para a Ásia, para enfrentar o islamismo. Lá cristão é morto todo dia. E no Brasil, de norte a sul, as juntas de missões estão em frenesi com o número de jovens que têm sido chamados por Deus para poder ir para a missão. Agora existe uma promessa de Deus para essa terra. A promessa do fim, a promessa do tempo que é chegado. Aí sabe o que nós fazemos hoje, quando nós saímos daqui? Nós vamos cauterizar a nossa consciência. E vamos ignorar tudo isso e vamos voltar amanhã para aquela nossa vida. Correndo atrás do dinheiro, correndo atrás das coisas, preocupado só com isso aqui, com o material, vivendo com medo da morte, vivendo com medo da doença, vivendo com medo da depressão, e vai vivendo desse jeito. Aí domingo que vem, tem eleição. Aí nós vamos ver um monte de gente tripudiando em cima do outro. Como se alguém fosse ganhar alguma coisa com isso. Em toda escolha, existem perdas. A igreja tem um papel. A igreja foi constituída por Cristo. Por Cristo. Não foi por homem, não. Foi Ele que constituiu a igreja. E a promessa e a profecia de Deus para o final dos tempos são dois grandes acontecimentos que precisam acontecer para Jesus voltar. É o único sinal que nós temos. O primeiro é a apostasia da igreja. E o segundo é o levantar do anticristo. A apostasia já começou. E quem que vai perseguir a igreja? É o apóstata que um dia esteve dentro de uma igreja. Quem vai perseguir a igreja são desigrejados. São pessoas que deram as costas. E eu estou assistindo, eu estou vendo pelo Instagram, eu estou vendo pela TV, eu estou vendo os crentes que já foram crentes um dia, perseguindo a igreja. Nesse primeiro momento, ideologicamente, com teorias, com notícias, com textos. Eu achava que eu não ia ver a possibilidade da volta de Cristo na minha geração. Isso tem ficado mais próximo. Amor está esfriando. As pessoas não se amam, não se respeitam. Dentro das suas próprias casas não existe amor e respeito. Não existe honra. Agora me explica, se está tudo aqui, o modelo para a minha vida e para a tua vida, por que nós não fazemos então? Por que nós não cumprimos isso aqui? Nós não cumprimos porque nós estamos dando prioridade para o pecado na nossa vida. Nós estamos dando prioridade para essas coisas aqui. Nós estamos dando prioridade para qualquer coisa que não seja do reino de Deus. A oportunidade que você tem de falar de Cristo para uma pessoa, você não fala. A oportunidade que você tem de testemunhar de Cristo para alguém, você não testemunha. Mas você vai lá brigar pelo candidato, você vai brigar pelo time de futebol, você vai brigar por não sei o quê, mas aquilo que você deveria fazer e falar, você não faz. Hoje eu assisti 35 pessoas batizando. 35. Eu quase infartei lá. E as pessoas gritando. Porque tinham encontrado Cristo.
Agora você é a 8ª igreja, tá? Você é a 8ª igreja presbiteriana de Uberlândia. Quantas pessoas nós estamos batizando? Quantas? Qual a diferença que eu vi lá? Falar de Jesus para essas pessoas. Falar do amor de Deus. Falar do evangelho, falar da cruz, falar do pecado, falar do perdão, falar da ressurreição e falar da vida eterna. Foi isso que eu vi. Alguém abriu a boca para falar. Alguém se importou com aquela pessoa. Alguém foi lá, gastou tempo, investiu tempo. Alguém foi lá para poder orar, para estar junto, insistiu, andou atrás, discipulou, caminhou com aquela pessoa. Nós precisamos colocar a mão na nossa consciência e nos preocuparmos, porque esse amor de Deus por nós, ele será cobrado. É o que vai acontecer, meus irmãos, quando nós estivermos diante de Cristo, que todos vamos passar diante do tribunal de Cristo. O que eu fiz com essa vida pequena que eu tive aqui nessa terra? Vou citar a história lá do filme de Paulo, quando ele compara essa vida aqui com a eternidade. Ele pega lá a água e tenta segurar a água com a mão. E a água vai escoando. É isso que acontece, vai passando pelo meio dos nossos dedos. Ele diz o seguinte, ó, essa é a nossa vida aqui. A gente tenta segurar a nossa vida aqui. Ela vai só se esvaindo e vai indo embora. E o resto, nós morremos e nos matamos por essa aguinha aqui na mão, tá? E o resto daquele oceano é a eternidade que Deus tem para nós. E nós estamos nos matando e nos trucidando aqui por essa vidinha que nós temos aqui, de 70 ou 80 anos no máximo. Jesus não morreu na cruz por nada dessas coisas que nós nos matamos aqui. Jesus morreu na cruz porque Ele ama você. Porque Ele olha para você. Porque Ele olha exatamente para você. Eu não estou falando de você e da sua casa, eu estou falando você. O que Jesus fez naquela cruz foi por amor a você. E Ele fala exatamente isso. Quando perguntam para Ele sobre a questão da morte, Ele fala assim, ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Para quem gosta de teologia, lá na teologia tem um chamado pacto da redenção. Esse pacto da redenção é o conselho da Trindade conversando. Pai, Filho e Espírito Santo. Falando sobre a situação do homem. A grosso modo. A situação do homem era de morte. E Jesus se apresenta voluntariamente e fala assim, eu vou morrer no lugar do homem então, para satisfazer a justiça de Deus. Você quer um amor maior do que esse pela sua vida? Por que você está andando com medo? Por que você está preocupado? Se Ele foi capaz de morrer na cruz por você, por que você está com medo? Por que você está preocupado com o quê? Faça aquilo que Ele deu para você fazer, que confiou a nós para fazermos. O resto Ele vai acrescentar. As necessidades nossas serão supridas. É a promessa dEle. É a promessa dEle. Deus não vai te desamparar nunca. Nunca. Eu estou com 50 anos. Com 22, quando eu me converti, eu fiquei igual um louco, preocupado com carreira, com trabalho, ganhar dinheiro, comprar casa, comprar carro, casar, não casar. E Deus me sustentou até hoje aqui. Cuidou de tudo. Fez muito mais do que aquilo que eu esperava. Então, quando eu escuto a Manu falando de confiança,
lendo um texto falando de confiança, uma menina que está enfrentando umas sessões de radioterapia. Nós já sabemos há alguns anos que ela vem lutando com isso. Eu fico pensando, eu sentado ali, que tem só umas dores nas costas de vez em quando, ficando atribulado, com medo de alguma coisa na minha vida. Me sentindo inseguro, desguarnecido, desprotegido. O nosso Deus, presta atenção que eu vou te falar aqui. O nosso Deus não falha. Nunca. Ele não falha nunca. Sabe essa desgraça que se abateu talvez sobre a sua vida, sobre a sua casa? Essa grande tribulação, essa dor, esse sofrimento. A palavra diz, Jesus falou que todas as coisas cooperariam para o nosso bem. Todas as coisas. Você pode não entender o que está acontecendo. Você pode ficar atordoado, meio perplexo com o que está acontecendo. Mas você não tem o direito de ficar desesperado, porque a promessa de Deus é que estaria eternamente com você. Desespero tira a razão, desespero tira a consciência, desespero te tira a aptidão e a capacidade de decidir e de fazer escolhas. Pode doer, pode te angustiar, pode entristecer, mas você não tem direito de ficar desesperado, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, Senhor dos exércitos, Criador do universo, fez todas as coisas, que criou você, que cuidou de você até hoje, está contigo até agora e continuará até o fim. É com esse Deus que nós nos relacionamos. Mas sabe o que nós fazemos? Nós damos umas de coitadinhos, de vítimas, para ver se Deus, olha, fala, não, tadinho do Emerson, eu vou lá resolver esse negócio para ele. Como se ele fosse mudar o plano que ele tem para a minha vida, porque eu estou dando uma birra espiritual na presença dele. Esse é o termo. Quando eu vejo isso aqui, que Jesus nos amou, e que Deus, através dessa ação voluntária de Jesus por nós, eu vou ter medo de quê? Eu vou ficar preocupado com o quê? Eu vou cuidar daquilo que Ele confiou em mim para fazer. Porque quando eu chegar diante dEle, sabe a frase que você vê muito em velório de crente? Que está escrito assim, combati o bom combate. Muita gente não combateu o bom combate, não. Combateu o combate dele. Eu quero ouvir isso da boca de Deus. Você foi fiel, você combateu o bom combate, você se preocupou com as coisas eternas. Esse é o chamado para mim e para você. Irmão, isso aqui vai acabar. Isso aqui vai ter fim. 1 Pedro fala que isso aqui está sendo entesourado por fogo. Fogo. E eu tenho que trazer isso para você hoje, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. Esse é o nosso fim. Se a gente pode chamar de fim. Ou esse é o nosso objetivo. Eternidade. Mas eternidade com Cristo, na presença de Deus, para todo o sempre.